pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a esse momento. Prazer, eu sou a Roquelle. Estou hoje aqui para conversarmos um pouquinho sobre crianças com deficiência, como incluir. Vamos estar trabalhando algumas orientações para práticas inclusivas na igreja. Mas antes, quero agradecer à professora Vânia, nossa líder da União Central Brasileira, pelo convite, pelo apoio, por pensar junto à sua equipe em assuntos como esse. Menciono aqui também a professora Margarete, nossa líder da Associação Paulista do Vale. E quero agradecer a todos vocês, professores, coordenadores que estão aí participando e que me dão a oportunidade de compartilhar essas aprendizagens. O material desta palestra ele vai estar disponível em PDF e vocês poderão ter acesso através da líder do seu campo. Em Marcos, no capítulo 16 e no verso 15, Jesus nos apresenta um convite, um chamado. Ide e pregai o evangelho a todos, ou seja, o evangelho é inclusivo. E Ellen White, no livro Orientação da Criança, na página 75, nos diz: Deus colocou em nossas mãos uma obra muitíssimo sagrada e precisamos reunir-nos para receber instrução a fim de que possamos estar habilitados para realizar essa obra. Não é isso que estamos fazendo aqui? Buscando o preparo para que da melhor forma esta obra tão sagrada seja realizada. E ela continua: nenhuma obra jamais empreendida pelo homem requer maior cuidado e habilidade que o devido ensino e educação dos jovens e das crianças. Quando falamos em pessoas com deficiência, precisamos pensar na construção de uma prática inclusiva, e isso começa pelo cuidado com a nossa linguagem. Porque muitas vezes, involuntariamente, nós podemos expressar discriminação em relação às pessoas com deficiência, utilizando termos que são de discriminação. Então, palavras como aleijado, defeituoso, ceguinho, inválido são termos impróprios. E a nossa conduta precisa ser sempre uma conduta de muito respeito, humildade, empatia e naturalidade. Nós também precisamos entender que deficiência é diferente de doença e ineficiência e que o nosso foco ele deve ser sempre nas potencialidades e não nas limitações. E o que é deficiência? Eu quero colocar aqui para vocês a definição de acordo com a lei. E nos diz o seguinte, que é um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Coloco também aqui alguns termos para pensarmos como transtornos e dificuldades de aprendizagem, porque também causam prejuízo aí no desenvolvimento das nossas crianças e que muito comumente você poderá já estar lidando com essas realidades também. Quais são as diferenças entre deficiência, transtornos e dificuldades de aprendizagem? Em uma linguagem bem simples, eu coloco aqui para vocês que deficiência é algo que não funciona ou que não existe. Os transtornos, tudo funciona, só que de um jeito diferente. Por exemplo, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O transtorno do espectro autista, o transtorno positivo desafiador e outros. Todos esses causam prejuízos aí pessoais, sociais, cognitivos. As dificuldades de aprendizagem, elas são de causa assim, social, familiar, emocional, educacional. E nós precisamos então desenvolver um olhar para que essas crianças da melhor forma tenham aí o seu desenvolvimento, as suas necessidades atendidas. Coloco aqui para vocês dados do censo de 2010 sobre o panorama da deficiência em nosso país. E o IBGE, então, ele indica a proporção dessas pessoas com deficiência, que representam cerca de 6,7% da população brasileira. Em números absolutos, isso significa mais de 12 milhões de pessoas que apresentam, que têm deficiência. E
mais de 32 milhões de pessoas possuem alguma limitação funcional. Esses dados, eles já respondem às razões para desenvolver esse tema com a igreja, não é mesmo? Que grande área nós temos para atuar, para proclamar o evangelho. E o céu não é lugar de pessoas perfeitas, o céu é lugar de pessoas salvas. Um dia todos nós receberemos aquele toque transformador de Jesus e aí sim seremos perfeitos, seremos pessoas de fato vivendo aquilo que Deus idealizou para todos nós. E você já considerou a especial atenção que Jesus deu para as pessoas com deficiência? Pense nas interações de Jesus em relação aos paralíticos, cegos, pessoas com deformidades congênitas ou adquiridas, pessoas com transtornos neurológicos, psicológicos. A atitude de Jesus para com essas pessoas foi sempre de muito amor e atendê-las em suas necessidades. E as pessoas com deficiência, ao longo de sua história, elas já sofreram muito e ainda sofrem, não é mesmo? Exclusão, segregação. A partir ali da década de 80, o paradigma da inclusão ele foi mudando, foi evoluindo e hoje é considerado um movimento mundial aí com um considerável progresso em mudanças educacionais, sociais, e como igreja nós também precisamos crescer nessa prática inclusiva para que possamos lidar com a diversidade com muita responsabilidade e da maneira mais assertiva, né, que é esperada. E às vezes essa situação pode até nos assustar um pouco e você pode se sentir incapaz para realizar uma atividade como esta, mas eu quero dizer para vocês que esta é uma experiência de constante aprendizado e que traz para nós uma grande realização. Realização como pessoas que estão cumprindo o propósito de Deus para com todo o ser humano, para conosco em nosso crescimento pessoal, espiritual. E aqui nós não estamos dizendo que você, em sua igreja, vai precisar oferecer um atendimento educacional especializado. Não é isso, mas que ao lidar com pessoas com deficiência, você da melhor maneira vai conduzir esse processo com naturalidade, com respeito, com estratégias que sejam mais assertivas possíveis. Isso vai trazer um crescimento grandioso para todos. Mas coloco aqui já para refletirmos que de nada vai adiantar sermos tão efetivos em estratégias no nosso planejamento com crianças com deficiência se não colocarmos em primeiro lugar uma relação de afetividade. É importantíssimo que haja essa disposição para um vínculo, para uma relação de amor, de empatia, mas também não significa que só de afetividade, né, se realiza um trabalho com crianças com deficiência. É necessário sim as estratégias, mas que a afetividade ela é fundamental nesse processo. E então, quais são as maiores necessidades das crianças com deficiência? Sabe, a maior necessidade de uma criança com deficiência é que você coloque a criança antes da deficiência. Sim, conduza o relacionamento com essa criança, as interações com ela de maneira natural. Haja com ela e com os pais dessa criança como você agiria com qualquer outra criança. É muito importante não termos esse olhar de pena e de foco nas limitações, mas sim que nós busquemos sempre entendê-la e atender diante das possibilidades desta família e esta criança. Você está diante de uma criança que ela quer ser tratada como qualquer outra criança. E todo olhar que foque nas suas limitações machuca, tanto a ela quanto aos pais. Porque eu tenho certeza que todos aqui, em algum momento, já estiveram diante de uma situação que se sentiram observados, não é mesmo? O quanto isso é desconfortável. Então, assim, para essas crianças, para essas famílias, é muito desconfortável também quando esse olhar foca ali nessas limitações. E cada criança, ela é única em seu ritmo de aprendizagem, em suas potencialidades, em suas dificuldades. E crianças com deficiência, elas podem apresentar um ritmo um pouco mais lento em suas aprendizagens
porém elas ocorrem e ocorrem de uma maneira brilhante. Então o professor, ele atua aí diante dessas diferenças, individualidades e também conflitos que surgem aí da convivência com as demais crianças. É interessante pensarmos que quando desenvolvemos um trabalho com essas crianças, nós também estamos desenvolvendo um trabalho conosco mesmo. Sempre há crescimento tanto para a criança quanto para conosco, em nossa prática. E que isso exige sim de nós, muitas vezes assim, mais tempo de planejamento, de uma história, de uma atividade, para que seja o mais eficiente possível. Dá trabalho? Com certeza, mas eu quero dizer a você o seguinte, que se você coloca o seu coração naquilo que faz, você vai ver quão grandiosos serão os resultados. Porque o fundamento para todo o desenvolvimento da criança, né, em todos os aspectos, é o amor. E se você tem essa disposição de colocar o amor, o seu coração naquilo que faz, você vai ver quão grandioso vai ser o planejamento, a prática, os resultados. E não pense que isso vai ser assim de uma hora para outra, mas o processo vai acontecendo e com certeza você vai se realizando em cada prática e diante dessas interações com esta criança com deficiência e com todas as demais crianças envolvidas nesse processo. É necessário então, primeiro, compreender as crianças para saber lidar com elas. Não tem como, né, eu atuar em uma área de desconhecimento. Então, assim, a minha dica aqui para vocês é conheça as suas crianças. Em especial, as crianças mais trabalhosas, seja de comportamento ou alguma situação específica, desenvolva com ela ali no final da aula 5 minutos de uma interação mais próxima, converse sobre brincadeiras, interesses que essa criança tem. E ao desenvolver esse vínculo, você vai ver que essa criança, ela sinaliza a maneira como ela gosta de ser tratada. Você vai percebendo estratégias que você pode usar para atingi-la de uma maneira assim mais ampla. E ao entender essa singularidade dessa criança, você busca caminhos que vão ser mais efetivos para ela e para a sala toda, para todas as demais crianças, né? Insira também os pais nesse processo. Pais de crianças com deficiência muitas vezes evitam até levar essa criança em algum contexto social devido à exposição, às dificuldades que eles possuem de interação, mas quando eles percebem que há pessoas interessadas na sua criança, nesse processo, eles se envolvem e se sentem valorizados e amparados nesse processo. E com certeza aí está um grande segredo. Colocar os pais, que são os maiores especialistas nessa criança, neste processo. Então, busque os melhores caminhos para cada um. Às vezes a gente fica muito preocupado em buscar um caminho, né, que vá atingir a todos. Mas quando você vai ali entendendo essas individualidades, você vai construindo caminhos específicos e ao mesmo tempo caminhos coletivos. E não se frustre se alguma situação que você idealizou, que você estudou, pesquisou e viu que seria, quem sabe, ideal com aquela criança, de repente não deu certo. Então não se frustre, porque às vezes o que dá certo para um não funciona para o outro. Mas é importante sempre persistir e desenvolver aí outras estratégias que você vai perceber que vão sim ser efetivas. Então, diante das demais crianças, né, ali na classe, como responder algumas perguntas e reações que surgem? A dica é: dê explicações simples e trabalhe diante das necessidades que você observar. Não traga assuntos que, quem sabe, na sua sala nem ocorreram, ou situações que nem se passaram ali. Então, trabalhe de acordo com as necessidades que o seu ambiente, que forem ocorrendo em seu ambiente. E uma importante dica é que você fale para essas crianças das diferenças que todos nós temos. Aspectos físicos, aspectos assim psicológicos, né? Tem pessoas mais extrovertidas, tem pessoas mais tímidas, pessoas com vários assim aspectos físicos, né? As diferenças físicas que temos, e que nesse assunto você também possa estar inserindo a questão das diferenças quanto a pessoas com deficiência. Mas cuide para que você não trabalhe só as diferenças, trabalhe também as similaridades,
Ou seja, a similaridade é você dar ênfase em coisas que todos podem apresentar de comum. Por exemplo, uma criança na cadeira de rodas, ela também gosta de brincar, de fazer amigos, de se divertir, não é mesmo? Então mostre para as crianças que crianças com deficiência têm são mais parecidas com elas do que diferentes. E ensine essas crianças a entender as várias formas de se expressar, de interagir, não é mesmo? Nós estamos construindo aí uma prática de convivência social. E as crianças típicas, elas podem questionar alguns barulhos né, que são aí emitidos por crianças com deficiência. E como você conduz esse assunto? Com naturalidade, explicando que todos nós fazemos barulhos. Nós sorrimos alto muitas vezes, choramos, e as crianças com deficiência também. E alguns barulhos, então, que elas emitem pode indicar felicidade, frustração, ou mesmo um desejo de falar, algum desconforto. Então, é essencial que haja um ambiente sempre acolhedor, que promova a compreensão de todo o grupo, né? E os professores, eles são mediadores desse processo. Que mediadores? É significativo demais a ação dos professores nessa conduta da convivência das crianças. A criança com deficiência, ela precisa de ter amigos. Todos precisamos de amigos, não é mesmo? Então, é muito importante que essa criança tenha amigos e que vocês incentivem a amizade de crianças típicas com crianças com deficiência. E esse processo é enriquecedor para todos. Então, harmonizem essa convivência o máximo possível. Mostre para essas crianças com deficiência que elas são valorizadas pelo grupo, porque esse sentimento de pertencimento é super importante, ser constantemente trabalhado. Quem não gosta de saber que é querido pelo grupo? Se essa criança, por exemplo, faltar no sábado seguinte que ela vier, fale para ela e incentive as crianças a expressar o quanto ela fez falta, que sentiram ali a falta dela, do seu sorriso, das suas expressões. Então ela precisa saber que é importante. E também receber abraço, carinho das demais crianças, do professor, né, dos professores. Então vamos falar sobre as deficiências, né? Aqui nós temos 4 deficiências que englobam aí os grupos, né? Deficiência física, deficiência visual, auditiva e intelectual. É importante que antes de você atuar em qualquer dessas deficiências, né, você então pergunte à pessoa se ela precisa de ajuda e como você poderia ajudar. Porque às vezes, no impulso ali de querer fazer alguma coisa, nós acabamos tendo atitudes que, ao invés de ajudar, acabam mais atrapalhando do que ajudando. Então é muito importante nós termos essa cautela, porque essas pessoas elas já apresentam várias adaptações que para elas são confortáveis até realizar, e às vezes nós nessa tentativa acabamos atrapalhando elas nesse processo. Então é importante sempre perguntar como devo ajudar, se precisa de ajuda, não é mesmo? Então vamos falar sobre a questão da deficiência física, que engloba aí vários tipos de limitações motoras. Crianças com desafios físicos. Vejam, as crianças gostam muito de se expressar por movimento, não é mesmo? As crianças estão sempre em constante movimento. Porém, uma criança que tem deficiência física, ela é limitada em suas expressões por movimento, porém ela precisa ser encorajada a se expressar então pelos sentimentos, né, por suas ideias, e é importante que ela tenha oportunidade para isso. E se esta criança com deficiência também precisa de orientações quanto ao seu comportamento, não receie em oferecer, porque são crianças que também precisam ser aí disciplinadas, orientadas sobre comportamentos adequados para cada ambiente. E às vezes a gente fica ali com certas cautelas e que acaba, né, não cooperando para que o crescimento dessa criança em todos os sentidos seja aí atendido. Então oriente ela também em sua disciplina e o máximo possível deixe que essa criança tome conta de si.
né, para que ela desenvolva a sua autonomia, e isso causa nela assim o senso de competência, que ela também consegue fazer as coisas, ela sabe fazer as coisas, porque às vezes a gente acaba sufocando uma criança com deficiência com extremos cuidados, né? E essa criança acaba se sentindo ali frustrada, porque ela não é capaz. Então, dentro daquilo que ela consegue fazer, vamos deixar que ela faça por si mesma. Então, ao trabalhar também desafios físicos com o grupo, coloque ali para as crianças desafios que todos nós temos e que às vezes conseguimos realizar e às vezes não. Por exemplo, tem crianças que conseguem andar de bicicleta, pular de um pé só, outras não. Algumas conseguem pular corda, outras ainda não, estão, né, em processo de aprender, ou algumas não conseguem mesmo. Então, com isso, você vai fazer com que a criança com deficiência, ela também reflita sobre situações em que ela consegue fazer coisas que até mesmo uma criança típica não consegue, né? E aí ela vai entendendo que todos nós temos potencialidades e limitações também. Por exemplo, se hoje eu colocasse aqui para vocês um desafio. Fiquem todos em pé e vamos agora realizar uma cambalhota. E aí, quantos conseguiriam realizar essa cambalhota? Eu creio que haveriam várias situações que haveria limitações, não é mesmo? Então, todos nós nos deparamos com situações que conseguimos realizar e outras que não conseguimos realizar. Então, ao trabalhar esses desafios assim do cotidiano, nós vamos estar desenvolvendo uma prática inclusiva, né, com nossas crianças e encorajando também essas crianças a inventar as suas adaptações. Crianças com deficiência, você deixa ela explorar ali os materiais das atividades da maneira como ela consegue. Se precisar de ajuda, ajude na medida certa, mas ela também tem ali as suas adaptações e ela está crescendo nesse sentido, né? Está desenvolvendo esse sentimento aí de utilidade, de competência. Então, ajude essa criança a se concentrar no seu potencial e ir vencendo cada dia as suas limitações. Vamos falar um pouquinho então sobre a deficiência visual, que é a redução ou a ausência total da visão. É muito importante que ao nos relacionarmos com uma criança com deficiência visual, que as nossas interações com ela seja como faríamos com outra pessoa que não apresenta deficiência. Por quê? Às vezes você pode pensar, ela não está me olhando mesmo, então esse comportamento acaba sendo um comportamento de maior frieza. E a criança com deficiência visual, ela percebe se você realmente está se direcionando a ela ou se está falando para ela e olhando para o lado. São crianças muito perceptivas, né? Então é importante que ela se sinta valorizada, que você está ali desenvolvendo a atenção com ela e está falando diretamente a ela e não se falando com ela e voltado para outra pessoa ou olhando para quem está do lado dela, né? Um fato importante que eu coloco aqui, que embora não seja muito comum, mas é importante estarmos preparados, é para deficientes visuais que utilizam o cão-guia, né? Geralmente são cães de porte médio a grande. E aí, se chegar um deficiente visual lá na sua igreja, utilizando o cão-guia, o que você vai fazer? Vai pegar o cachorro e amarrá-lo lá atrás? Qual vai ser o seu procedimento? A conduta correta é que esse cachorro entre, né, em que ele tenha permissão para estar em qualquer ambiente junto com o deficiente visual. Então ele não deve ser impedido de estar junto ao deficiente. Então assim, é lindo vermos o trabalho de um cão como esse. Nós já somos naturalmente apaixonados por bichos, por cachorros, não é mesmo? Imagine um cão desenvolvendo um trabalho tão lindo como esse. A nossa atitude geralmente é ir lá, fazer um carinho no cachorro, dar um petisco, mas isso também precisa ser cuidado, porque atitudes como essa desviam o cachorro do seu foco, distraem, né? Então isso acaba sendo disfuncional e esse cachorro ele está ali para um trabalho a qual ele foi treinado e ele não pode ser distraído de sua função. Isso é um respeito e é uma conduta que precisa ser treinada por todos ali na igreja. E você que já tem essas informações, então conduz para que da melhor forma esse processo aconteça e da forma que vai ser melhor para o deficiente. Vamos falar um pouquinho sobre, então, os desafios visuais, como lidar com crianças com estes desafios, né? A visão é o sentido mais importante no processo da aprendizagem, não é mesmo? E os impactos do déficit visual, ele é
bem significativo. Então, essa criança, ela com certeza, ela terá dificuldades ali em suas aprendizagens por esta carência, e é importante que você explore os outros sentidos para que essa aprendizagem, então, seja uma aprendizagem mais rica. Evite termos também como, olha, eu vou te mostrar. Às vezes pode sair naturalmente, né? Mas é importante nós cuidarmos para que não expressões como ali, aqui, não sejam, né, colocadas. E que as nossas perguntas, diante ali do processo de interação com essa criança, nós possamos sempre responder as perguntas verbalmente, uma linguagem bem clara. Essa criança não está te vendo, então algumas expressões de afirmação assim, né, sim ou não, reações com o corpo, ela não vai perceber. E você precisa ter sempre esse cuidado de que as suas palavras precisam ser objetivas, claras, né, para que essa criança consiga interagir melhor. Então, não é necessário aumentar o volume da voz. O desafio é visual. Evite também pausas longas na sua fala, aquele sentido de vazio no ambiente, sabe? Porque essa criança ali precisa de pistas aí através dos outros sentidos, né? E ofereça uma rotina organizada para essa criança, porque ao você propor isso, você está facilitando a interação dela. E não faça as atividades por essa criança. Por mais que ela tenha ali as suas limitações, dentro daquilo que ela consegue, você deve permitir que ela realize, mesmo que vá necessitar aí um pouco mais de tempo, mas é importante que ela tenha ali por si mesma essa desenvoltura, e que as outras crianças às vezes, né, até queiram ajudar. Pode sim ajudar, mas não fazer por ela, jamais. Deixe que ela também sinta ali realizada em conduzir aquilo que ela consegue fazer. E sempre, se for necessário, né, que você precisa sair ali da sala um pouquinho, sempre deixe essa criança ciente de que você saiu, onde você está, para que ela se sinta segura neste ambiente. Vamos para a deficiência auditiva, que é a redução ou a ausência na capacidade de ouvir. Crianças com desafios aí auditivos. É necessário, então, que a nossa conduta seja sempre ali de certificar que essa criança está atenta a nós. Quando nós queremos passar para ela alguma informação, é preciso perceber se a atenção dela está voltada para nós, né? Porque ela tem um desafio auditivo, então ela precisa estar com a atenção voltada a nós, para que possamos ali, então, através dos gestos, das expressões faciais, de pistas visuais, ajudar essa criança a entender a linguagem que estamos colocando através da história ou dos procedimentos que estão ocorrendo na sala. Falar sempre numa velocidade assim, normal, né? Às vezes nós temos a tendência de acelerar um pouco a nossa fala, mas é importante que a nossa fala não seja nem tão demorada e também nem tão acelerada. Articular de forma assim, tranquila, sem exagerar, né? E sempre buscar de uma maneira assim, bem natural, ver se essa criança entendeu aquilo que você pediu a ela, que você colocou. E caso ela não tenha entendido, reformule a sua mensagem. Ao invés de repetir daquela mesma maneira que você fez anteriormente, reformule. Use, quem sabe, uma outra forma de se expressar. A perda de audição, ela também pode causar atrasos no desenvolvimento da linguagem. Então, você poderá ter dificuldades, por exemplo, de entender uma criança que é surda de nascença, pelas dificuldades de se expressar. Mas não tenha medo de pedir para que ela repita novamente o que ela deseja colocar, expressar, porque ao você dar essa oportunidade, você também mostra interesse, que você está disposta a ouvi-la, porque geralmente são crianças que se deparam aí com pessoas que não estão dispostas a tolerar esse processo de interpretá-las, de entendê-la. Mas quando você tem essa disposição, ela vê que você se interessou por ela. Isso a motiva, a encoraja a repetir de novo, a tentar se expressar. E isso é importantíssimo demais para que ela se sinta também ali respeitada e valorizada em suas expressões. E dê a ela, então, várias oportunidades que você visualizar que são necessárias. E certifique-se também de que as demais crianças estão com você desenvolvendo esse processo. Então, oriente as outras crianças a falar com ela mais calmamente, uma de cada vez. Tudo isso vai ajudar grandemente nesse processo. Vamos para a deficiência intelectual, que são as limitações aí significativas no funcionamento intelectual.
Mas coloco aqui para vocês, não subestime a inteligência de uma pessoa com deficiência intelectual. Ela tem sim um aprendizado diferenciado, porém ela tem muitas habilidades e conhecimentos aí que são adquiridos, desenvolvidos no seu tempo, e essa pessoa então ela precisa dessa compreensão dos seus potenciais sempre. Então, as crianças com desafios intelectuais, a gente sempre está aqui enfatizando, né? A fala, né? A nossa interação com essa criança, nossas expressões verbais, elas precisam de objetividade, né? Então, aquilo que você percebe, como que da melhor forma, usando menos palavras e palavras mais simples, eu consigo comunicar o que eu desejo a essa criança. Então, fale usando palavras simples. Cuidado para você não acumular informações em um bloco só, num conjunto, né, de informações. Então, são informações mais diretas, uma de cada vez, e aí você vai percebendo o processo da assimilação dela. A sua fala, ela não precisa ser infantilizada. Veja aí, mais ou menos, a idade dessa criança, né, e trabalhe uma linguagem natural de acordo com essa fase. Então, não precisa aí ficar pensando, vou infantilizar para ser mais assim, afetivo. Não, nós estamos trabalhando um padrão sempre de desenvolvimento nessas crianças também. Seus pedidos a ela devem ser sempre claros, precisos e sempre mantenha-se calmo. Lembra que o seu estado emocional, ele se projeta nas crianças. Então, se você está agitado, está agitada ali, ou, né, de uma outra forma, cuidado, tenha sempre um processo mais calmo para lidar, para reformular, de várias maneiras a sua interação com essa criança, bem como com toda a classe. Vamos então para algumas orientações gerais. É necessário sim preparo, é necessário investimento na nossa didática, planejamento, tudo isso é significativo demais. Mas eu quero dizer a vocês que se você pensar, né, que precisa estar pronto para desenvolver uma atividade como essa, um trabalho como esse, você vai esperar para sempre, porque esta é uma aprendizagem constante. Então, faça. É melhor você ter atitudes do que ficar às vezes aí preso diante de situações que você fala, eu não estou preparado, e acaba não fazendo nada. Tenho aqui para vocês também um pensamento que diz que não adianta quilos de conhecimento se você tem gramas de atitudes. E outro pensamento que está lá no livro Aprenda como Einstein diz que a gente retém 95% do nosso aprendizado quando a gente ensina. Você já imaginou o quanto você vai aprender ao desenvolver um trabalho como esse? É grandioso, não é mesmo? Essas crianças têm muito a nos ensinar e você tem muito a cooperar com elas no processo de desenvolvimento delas também. Então, decida crescer cada dia um pouquinho nessa aprendizagem, na sua sabedoria e eficiência ao lidar com essas crianças, e os resultados vocês podem ter certeza que chegam, e de uma maneira tão grandiosa, tão especial. Mas lembre, não fique esperando grandes resultados para comemorar, viu? Às vezes a gente quer grandes resultados, né, para comemorar, mas o que eu coloco aqui, valorize, elogie e reafirme as pequenas vitórias. Os pequenos passos são eles que constroem um processo muito significativo. E não existe receita pronta. Não tem como dar aqui, é dessa e dessa maneira que se procede diante desse e desse caso. Não. Cada criança é única e você então vai, através dessas análises, dessas interações, construir uma prática cada vez mais assertiva. Uma orientação que eu coloco aqui quanto a atividades de registro, atividades digitalizadas que você planeja, use sempre fonte AIAL. Por quê? Essa é uma fonte considerada melhor para leitura. Também coloco aqui observações quanto ao tamanho da letra, busque sempre tamanhos maiores, espaçamento entre linhas, o ideal possível para não ficar, né, tão junto. Evite também excessos de informações, tanto através de um desenho, às vezes o desenho é tão assim, né, poluído, então cuidado, desenhos mais assim expressivos, que não, né, para evitar trazer confusão aí nas informações. Essa poluição visual atrapalha grandemente. E busque então estratégias aí com todas as suas crianças para que essa interação seja sempre crescente, sempre respeitosa. E jamais, nunca
faça comparações do desempenho dessa criança com deficiência, com outros colegas, com parentes, né? Com amigos. É importante, então, valorizar ela em sua singularidade. E o máximo possível, né? Faça com que ela interaja dentro das suas possibilidades. É importante que essa criança ela sente mais próximo possível a você, evitando aí que ela se sente perto de portas, de janelas, para que evitar alguns acidentes, né? Ou mesmo a distração. Essas crianças geralmente se distraem facilmente. As crianças se distraem facilmente, né? E às vezes a localização dela ali na sala vai ajudar muito também. O ambiente da sua sala deve ser um ambiente clean, um ambiente harmonioso, tranquilo. Evite aquele monte de coisa pendurada nas paredes, tantas imagens, tantas coisas. Use sempre, se necessário, né? Vá apresentando as imagens e trabalhando ali no concreto, que é importantíssimo trabalhar no concreto. Essas pistas visuais são grandiosas. Então, o ambiente também ajuda muito no processo de aprendizagem. Cuidado com barulhos, né? Nós lidamos tanto com barulhos assim que incomodam esse processo. Então, veja no seu ambiente aquilo que está gerando, quem sabe, barulhos e que você pode atuar para amenizar essa situação. E eu trago aqui, por exemplo, quem sabe as suas mesinhas, as suas cadeiras, está precisando aí de um protetor de pé, de cadeira, de mesa, né? Que é tão acessível, tão fácil, ali com um feltro você pode fazer ou comprar algo que encaixe bem e que vai diminuir ruídos significativos aí na sua sala. Recomendações também quanto à música, né? Eu tenho aqui, e vocês vão poder ter aí acesso através do material também, recomendações em musicoterapia. Músicas de fundo, né? Aquele fundo bem tranquilo, bem baixinho. Veja, não é qualquer música que pode ser usada para isso. Então eu coloco ali para vocês algumas dicas de músicas que podem tranquilizar o ambiente, facilitar a aprendizagem, e veja se vai dar certo, porque pode ser que dê certo, como pode ser que não dê certo também. É tudo uma questão de fazer o experimento para ver. A questão dos seus desafios neste processo, considere tudo isso à luz da eternidade. Sabe, essa não é uma missão fácil, mas se Jesus nos tivesse dado uma missão assim mais fácil, talvez nós não estivéssemos tão motivados a crescermos, a tomarmos aí, né, passos importantes no nosso crescimento pessoal, na nossa forma de interagir na proclamação do Evangelho, não é mesmo? E Cristo, Ele está pronto para ser o nosso orientador, o nosso mestre, a nos ensinar a ser verdadeiros educadores. Ele é o grande capacitador. E eu coloco aqui para vocês um pensamento que está no Lar Adventista, na página 249, que diz assim, que a filosofia humana não descobriu mais do que Deus sabe, nem inventou um plano mais sábio de tratar com as crianças do que é dado por nosso Criador. Já pensou? Não existe nenhum método aí que se compara ao método de Deus. Quem pode compreender melhor todas as necessidades das crianças do que o Criador? Quem pode sentir mais profundo interesse em seu bem-estar do que aquele que as comprou com seu sangue? Que interessante, não é mesmo? Pensarmos na maneira como Jesus vê esse processo, esse trabalho com as nossas crianças. Então, enxergue em cada criança essa singularidade, esse universo para ser cada dia mais compreendido, melhor compreendido e ajudá-la em seu desenvolvimento. Toda criança é especial, toda. Então, trate qualquer criança, independente da deficiência, trate todas as crianças com muito respeito e exija de cada um aquilo que ele pode te dar, não é mesmo? E busque encontrar aí as possibilidades com o coração. É importante, como eu disse, termos as nossas estratégias, o nosso preparo, o conhecimento é extremamente significativo, mas de nada adianta se também nesse processo não houver o amor, a afetividade, esse vínculo, né? Esse desenvolver aí uma empatia, essa proximidade que torna esse processo tão brilhante. Sabe, esse trabalho é uma pequena luz que se espalha. Saiba que essa luz, ela se espalha com efeitos nesta terra e para a eternidade. E aqui, na orientação da criança, eu coloco o nosso último pensamento que diz que Deus, ele tem uma terna consideração às crianças.
Esforcemo-nos por ajudá-las a serem vencedoras. Sabe, você está nesse processo para ajudar essas crianças a serem vencedoras, a encontrarem os seus talentos, as suas possibilidades e o real sentido da sua existência, não é mesmo? Então, inspire, acima de tudo, seus alunos a amarem a Jesus. Que Deus possa abençoar vocês nesse projeto, nesse trabalho, com todas as crianças e que Deus realmente nos capacite todos os dias para essa obra muitíssimo sagrada. Um abraço a todos e até mais!